nos mostrou seu grande amor, quando enviou Jesus o Salvador, Emmanuel, o glorioso Rei, Deus aqui, por nós viveu, por nós morreu, mas vivo está e sempre reinará. Emmanuel, vitorioso Rei, Deus aqui, Seja bem-vindo, seja bem-vinda à grande família da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Esta família é formada por pequenas famílias, importantes famílias no ministério desta igreja. Uma destas famílias é a família Eclésia. Exatamente, não é sobrenome Eclésia, mas é nome Eclésia. Vou explicar para vocês. Estamos comemorando nestes dias o aniversário do Coral Eclésia. 106 anos ministrando a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a Palavra de Deus e o testemunho cristão. Estes irmãos, regentes, coristas, instrumentistas, têm se dedicado ao longo destes anos todos para servir a você, servir a nossa igreja. Este coro da igreja, a princípio era este nome, foi formado em 6/5/1915. Olha só, 1915. Depois, este coro da igreja mudou o nome, como sugestão do pastor João Sorém, pastor desta igreja por longa data. O coro passou a se chamar, a partir de 21/3/1967, Coral Eclésia.
É por isso que nós agradecemos neste momento a você, corista, instrumentista, regente atual e outros tantos que cuidaram do Coral Eclésia durante todos estes anos. Muito obrigado, Regina Lacerda, pelo seu testemunho. Regina Lacerda foi organista muitos anos do coro, se tornou regente assistente por muitos anos da irmã Ana Campelo Egger, que inclusive foi maestrina deste coro por 51 anos. Regina agora é a regente do grupo. Regina, você é uma bênção no meio de nós, seu desejo de cuidar da gente, seu desejo de cuidar da igreja, cuidar do coro, cuidar do ministério da igreja, através da música e até fora do ministério da música, é impressionante. Muito obrigado, irmã Regina Lacerda. Obrigado também à diretoria deste coro, que incansavelmente cuida de todas as áreas do grupo. Obrigado aos instrumentistas e obrigado aos coristas. Vocês são exemplos no meio de nós. Queremos nos render ao ministério de vocês. Sejam vocês muito abençoados neste ano que se inicia. A nós outros, à luz da experiência de 106 anos do ministério do Coral Eclésia, sejamos também servos do Senhor. Servos neste dia, servos nesta semana, cuidando de alguém. Se disponha a olhar para alguém e olhando, vendo a necessidade, faça algo para que essa pessoa se sinta melhor. Uma ligação, uma palavra amiga, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, Facebook, Instagram, ou também muitos precisam de recursos financeiros. Você pode ajudar a tantos outros que precisam desse cuidado. Deus abençoe você, uma linda semana para todos nós. Junto aos teus pés.
Senhor Deus, perdoa, por favor. É o clamor encontrado na palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 7, versos de 1 a 3. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Em visão profética, Amós se deparou com uma calamidade que se anunciava ao povo de Israel. Anúncio feito por Deus. O Senhor Deus me mostrou, diz ele. Compreendeu prontamente que a terrível situação que estava por acontecer era decorrência do pecado do povo. Em tom de clara humildade e com evidente arrependimento, ele próprio se pôs a buscar o favor de Deus e exclamou: Senhor Deus, perdoa, por favor. O Senhor se agradou do clamor que brotou da sinceridade do seu coração, respondeu com misericórdia e suspendeu o juízo anunciado. Amós ouviu do Senhor a resposta do gracioso favor divino: isso não vai acontecer. Coração arrependido e pedido de perdão muito importam para Deus. É o que faremos agora. É momento de confissão. Senhor Deus, bondoso e misericordioso és e por isso muito te agradecemos. O que seria de nós sem a tua misericórdia sobre a nossa vida? Reconhecemos que por vezes temos deixado a desejar em ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Como Amós, nós também te pedimos: Senhor Deus, perdoa, por favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma família linda aqui em casa, mas também temos uma família espiritual na PIB. Eu me chamo Lohane e essa é a minha família. A PIB para mim significa saudade. E para vocês aqui, o que significa, não gente? Agora vamos lá, todo mundo junto. Família! Oh
No domingo passado pela manhã, nós passamos pelo texto de Deuteronômio 6, 4-9, brevemente, de passagem. Mas hoje eu gostaria de voltar a ele para algumas outras considerações. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4-9, a Bíblia diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Formando uma família firme na fé. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nos alegramos em poder estar na Tua presença, cultuando o Teu santo nome. E agora pedimos que a ministração da Tua palavra, a hora lida, seja edificante, seja desafiadora e fale profundamente aos nossos corações e mude as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um professor de educação física nos Estados Unidos contou há pouco tempo que ele estava dirigindo algumas atividades esportivas junto a um grande grupo de crianças e adolescentes. E ele promoveu uma partida de kickball, que é uma mistura, um esporte que mistura futebol com beisebol e parece que é muito popular nas escolas norte-americanas. E eram os meninos contra as meninas. Mas os meninos responderam ao professor assim: nós não temos gênero, não somos meninos nem meninas. O professor ficou chocado, porque essas crianças tinham apenas 10 anos de idade. 10 anos de idade. Você acha isso preocupante? Então ouça essas outras informações. Nos Estados Unidos ainda, 75% dos jovens de famílias evangélicas abandonam a igreja depois do ensino médio, isto é, entre o ensino médio e a faculdade. 75% dos jovens evangélicos. Os professores universitários lá são 5 vezes mais propensos a se identificarem como ateus, comparando com o público em geral. Atravessando o Atlântico, na Inglaterra, o sistema educacional está promovendo estudos visando a aceitação de estilos de vida e identidades LGBT, mesmo em crianças a partir dos 4 anos de idade. 4. Na hora de contar histórias para crianças de 4 anos, usam-se livros para pais do mesmo sexo. Outras crianças foram obrigadas a desenhar slogans e logotipos LGBT
nas aulas de arte. A ONU, em publicação intitulada Orientação Técnica Internacional sobre Educação e Sexualidade, um documento de 2018, diz que o objetivo é, abre aspas, garantir que todas as crianças nas escolas em todo o mundo sejam ensinadas sobre educação sexual com foco na identidade de gênero e nas diversas orientações sexuais. Diversas é a palavra que eu sublinho aqui. Meus irmãos, não é preciso ser PhD em sociologia para perceber que a família, nos moldes como a conhecemos, vem sofrendo ataques veementes em todo o mundo, especialmente a família cristã. O que nos leva a concluir que precisamos de famílias fortes, precisamos fortalecer os laços das famílias cristãs. E o que é preciso fazer para se formar uma família firme na fé? Em primeiro lugar, para se formar uma família firme na fé, é preciso amar ao Senhor. Amar ao Senhor. E está aí a base, a fundação sobre a qual poderemos construir o edifício das nossas vidas e também das nossas famílias. Devemos amar aquele que é Deus único. O nosso texto diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras são consideradas por muitos como as palavras mais importantes da Bíblia, pois elas constituem a fundação do monoteísmo. O monoteísmo é um edifício que se levanta sobre esse fundamento que são essas palavras. Por isso, os israelitas, primeiro, os cristãos depois, né? Mas os israelitas repetem até hoje estas palavras de manhã e também à noite. Isso desde o berçário, desde tenra idade. Eu li uma história que quando acabou a Segunda Guerra, em 1945, um rabino chamado Eliezer Silver iniciou a busca de milhares de crianças judias que estavam perdidas em toda a Europa. Porque durante a guerra muitas famílias judias se desfizeram, né? Os pais foram levados para campos de concentração e alguns levaram os filhos também, algumas vezes levavam-se os filhos também, outras vezes os filhos ficavam, né? Não estavam em casa naquela hora, enfim, com isso, muitas crianças judias foram escondidas dos nazistas em fazendas, em conventos e mosteiros, e agora o rabino Eliezer Silver tentava localizar essas crianças para, quanto possível, devolvê-las às suas famílias. O rabino soube que no sul da França um mosteiro havia escondido algumas dessas crianças, então o rabino foi lá. Bateu a porta, mas o sacerdote encarregado do mosteiro não mostrou cara de bons amigos, não quis ajudar, declarando secamente que todos ali já eram cristãos. Mas os nomes dos meninos eram Schwartz, Kaufmann, Schneider. Estes nomes eram obviamente de procedência alemã, mas podiam ser tanto judeus como alemães, como gentios. E o rabino então pediu permissão para ir até o local onde essas crianças ficavam abrigadas. E ele examinou os rostinhos das crianças, e muitas delas tinham vindo para aquele lugar ainda bebezinhas. E como ele poderia saber se alguns deles eram
de família judaica ou não. Então, na frente dessas crianças, ele começou a cantarolar baixinho em hebraico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que quer dizer, são essas palavras que nós lemos aqui no versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a história diz que quando ele começou a cantarolar aquilo, um punhado de rostos se iluminaram e as vozes das crianças se juntaram à voz do rabino, porque elas reconheceram estas antigas palavras cantaroladas por suas mães e pais à hora de dormir. Era um acalanto. Então, antigas memórias vieram à tona quando suas mães e pais declamavam essa oração todas as manhãs e toda noite durante as suas preces. Aquilo que os pais cantarolaram para as crianças ficou no coração delas. Meus amigos, a família que deseja ser firme na fé põe a sua confiança no Deus único. Ela possui uma correta compreensão de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas a gente sabe que não basta ter apenas uma correta compreensão de Deus. É preciso se converter a esse Deus e ter com Ele uma relação profunda e comprometida, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 1,9, ele disse, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo está dizendo então que os tessalonicenses se converteram dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. A prova da conversão ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus único, é o amor a Ele. O amor a Deus é então a prova de que nós nos convertemos a Ele. Se Deus é único, é preciso amá-lo unicamente a Ele, como diz o versículo 5. O versículo 5 diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Nós temos aqui, porque essas palavras serão copiadas e repetidas por Jesus no Novo Testamento, então nós temos aqui aquilo que Stedman chamou de o cristianismo em poucas palavras. O cristianismo em poucas palavras, porque é a base da vida. Há um Deus apenas, é a base da história, é a base da espiritualidade, é a base da igreja, é a base da família. Só há um Deus. E meu amigo, caso você esteja procurando a felicidade em outras fontes, vai voltar deprimido, desanimado e frustrado, porque a única fonte da vida é Deus, é o Senhor. E Jesus, como eu disse, vai usar essas palavras em Mateus 22, 37 e 38, diz assim, Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então aprendemos aqui que nós devemos amar aquele que é o Deus único, mas devemos amar o Deus único com um amor integral. Com um amor integral. Moisés escreve, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração.
significa dizer que Deus não aceita um amor dividido. Deus não aceita dividir a nossa devoção com outra pessoa ou com outros deuses. Significa ainda que devemos a Deus um amor total, um amor que domina as nossas emoções, que dirige os nossos pensamentos, que é o motor das nossas ações. Irmãos, toda religião começa com o amor a Deus, que é uma entrega total da nossa vida a Ele. Devemos amar a Deus então com um amor total. Devemos amá-lo também com um amor inteligente. Devemos amar o Deus único com um amor inteligente. Jesus disse lá ao doutor da lei, quando cita essas palavras, Jesus disse que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. De todo o entendimento. Isto é, com todas as forças do nosso intelecto. Tem pessoas que acham que quando nos convertemos, nós nos tornamos marionetes do obscurantismo, que nós nos tornamos Pinóquios da ignorância. Não, nós o servimos com todo o entendimento. Por isso procuramos desenvolver não apenas a nossa vida física, conservar a nossa saúde, mas também desenvolver o nosso intelecto, porque é com ele que nós vamos servir ao Senhor também. Mas devemos amar o Deus único com um amor intenso. Jesus disse que devemos amar a Deus com deves amar a Deus com todas as tuas forças. Devemos com todas as nossas forças. Significa que não vamos desanimar, não vamos deixar de amar o nosso Deus único, haja o que houver. Venham provações, amá-lo-emos. Venham privações, amá-lo-emos. Venham perseguições, amá-lo-emos. Venham provocações, porções de problemas, e nós não deixaremos de amar o nosso Deus, o único Deus. Então está falando de um amor intenso, que é tudo menos monótono. É um amor emocionante, não é chato. Servir ao Senhor é uma experiência fabulosa, uma experiência fantástica. Então, para se formar uma família na fé, é preciso amar ao Senhor. Em segundo lugar, para se formar uma família firme na fé, é preciso amar a palavra do Senhor. É uma extensão do primeiro, né? Primeiro amar a Deus, e quando nós amamos a Deus, nós amaremos também, consequentemente, a palavra de Deus. E veja que isso é uma ordem. No versículo 6 ele diz: e estas palavras que hoje te ordeno. Estas palavras que hoje te ordeno. Não se trata, portanto, de uma opção assim, leviana da vontade. Acho que eu vou dar alguma atenção à palavra de Deus. Não, Senhor, nós somos obrigados a fazer isso. Recebemos ordens de cima, e ordens de cima a gente não discute, a gente executa, a gente obedece. É palavra que sai da boca de Deus. Ou amamos a palavra do Senhor e, portanto, construímos uma sociedade saudável, segura, solidária e produtiva, ou esperemos o caos. É a palavra contra o caos. Eu lamento, mas eu não posso evitar essa dicotomia. Eis aí uma polarização que eu não consigo dela me esquivar. Porque nós precisamos da palavra para construção
Jesus no final do Sermão da Montanha, lembra? Ele disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao indivíduo que construiu uma casa sobre a rocha. Então, ouve as palavras e as pratica. Então, a palavra de Deus tem esse poder e ela precisa ser obedecida. Em segundo lugar, a palavra deve estar onde? Nós construímos um monumento à Bíblia lá na praça principal da cidade. Ótimo, tá bom, não vou discutir isso não, para mim é duvidoso, é de gosto duvidoso isso, é mais um gesto de políticos pensando na próxima eleição, mas eu prefiro que a palavra esteja não lá na praça, mas, como disse o Senhor, que ela esteja no coração. E estas palavras que hoje te ordeno, versículo 6 ainda, estarão no teu coração. Porque é no coração, queridos irmãos, é ali nesse espaço chamado coração, que começa toda a experiência da espiritualidade verdadeira. É ali no coração. E você sabe por quê? Jesus falou, fazendo uma radioscopia do coração, que ele é mau, dele procedem todos os vícios e coisas horríveis desta vida. Ou seja, a sociedade corrompida começa a sua corrupção aqui dentro, no coração. Por isso, Ezequiel fala de retirar-se o coração de pedra e colocar-se no lugar o coração de carne, não é? Então, é aqui no coração que começa toda a caminhada com Deus. É impossível ter religião do lado de fora se ela não brotar do lado de dentro. Deus deve ser muito importante para você, ou Ele nunca será importante para os seus filhos. Vou repetir. Se Deus não for muito importante para você, Ele não será muito importante para os seus filhos. Foi o maior erro dos fariseus. Lembra desse grupo religioso judaico que havia no tempo de Jesus? Os fariseus erraram nisso. Eles focaram a espiritualidade em rezas, em ritos, em fórmulas, deixando de lado o quê? O coração. Então, para se formar uma família firme na fé, é preciso valorizar, é preciso amar, é preciso praticar a palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, para se formar uma família firme na fé, é preciso amar os filhos. É preciso amar os filhos. E aqui parece que a gente está chovendo no molhado, né? Parece uma coisa óbvia. Todo pai ama o filho. Será que todo pai ama realmente o filho? E se amar, ele vai fazer isso que a Bíblia diz. E as ensinarás, as palavras que eu hoje te ordeno, ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, por amar os nossos filhos, nós desejaremos que eles também um dia estejam conosco no céu. Não é? Se o Evangelho é tão bom, é tão maravilhoso, se a graça é tão admirável, tão maravilhosa, então nós transmitiremos essa mensagem aos nossos filhos, à nossa descendência. E nós devemos fazer isso de 3 modos. De acordo com o texto, devemos ensinar com sinceridade. Sinceridade. Já que estas palavras estarão no teu coração, é dali que elas sairão para convencer os filhos. Porque se as palavras estiverem apenas nos lábios, não vão convencer os filhos, não. Não vão, não. Sabe por quê? Porque desde cedo as crianças são dotadas de um dispositivo emocional que faz com que elas detectem a hipocrisia, esteja ela onde estiver, inclusive se estiver nos pais.
e principalmente neles, porque a convivência ali é maior. Então as crianças têm essa dotação divina, Deus colocou dentro delas um dispositivo emocional para que elas detectem a hipocrisia. Então se um pai ou uma mãe fala de Deus, mas não vive aquilo que está falando, meu amigo, os filhos o perceberão. E é interessante aqui, porque o texto diz, e as ensinarás a teus filhos. Então é tarefa para pais e mães, não é? E a igreja? A igreja não é para fazer isso? Sim, a igreja, a escola dominical, o ministério infantil, o ministério de pequenos grupos, isso tudo são ferramentas suplementares. Mas essas organizações não substituem o lugar dos pais na educação religiosa dos seus filhos. Então ensine com sinceridade. Até porque os pais têm mais vantagem sobre a igreja, porque é na intimidade da família que os filhos passam mais tempo, não é verdade? Enquanto eles passam na igreja 2 ou 3 horas por semana, se tanto, em casa eles passam o resto da vida. Então, ensinar com sinceridade. E aí, meu querido pai, querida mãe, se você, fazendo um autoexame diante de Deus, você perceber que a sua vida está aquém do padrão de Deus, então ajoelhe-se no seu quarto, feche a porta, ajoelhe-se e peça a Deus a direção, a orientação, para que você seja um farol a mostrar aos seus filhos o caminho que é Cristo Jesus. Ensine com sinceridade. Segundo lugar, ensine com paciência. O verso 7 diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, de noite, portanto, ao levantar-te de manhã. Então, é um processo repetido. Aliás, a gente sabe que ensinar é um processo lento e às vezes é até desgastante, não é? Eu li que um aluno médio, ele gasta cerca de 10.000 a 12.000 horas em sala de aula. 10.000 a 12.000 horas, além de outras milhares de horas que o aluno passa envolvido com os deveres de casa. Educar filhos, então a gente já percebe que exige muito tempo. Pense em algumas tarefas básicas que você tenta como pai ensinar ao seu filho. Por exemplo, escovar os dentes todo dia, arrumar a cama, não derramar comida fora do prato, apagar a luz ao sair da sala, não deixar a toalha molhada em cima da cama, não deixar os sapatos espalhados pela casa, guardar os brinquedos naquela idade tenra. Então, quantas vezes você repete esta mesma instrução para o seu filho e você fica pasmo porque depois de 15 vezes repetindo a mesma ladainha, digamos assim, o pobre do menino, a pobre da menina continua fazendo diferentemente do que você instruiu. É assim. O verbo lembrar aparece na Bíblia 227 vezes. E Deus está, com isso, constantemente nos lembrando lições que Ele já nos ensinou, mas que nós teimamos em não reproduzir. As crianças são a mesma coisa. Se você é pai ou mãe, provavelmente já ouviu seus filhos dizerem: esqueci. Meu filho, você apagou a luz quando saiu lá do quarto? Esqueci. Não é? Porque precisa lembrar até que isso se incorpore como um hábito saudável. E, em último lugar, ensine com
criatividade. Aqui o texto, versículos 6 a 8, dizem que os judeus deveriam escrever porções do texto bíblico nas mãos, pendurar nas mãos, na testa, nos portais e nas portas da casa. Ou seja, o ensino da palavra fluiria como algo normal. Em vez de ser um peso, em vez de ser um fardo, uma coisa difícil de carregar, aprender as palavras de Deus seria uma experiência alegre e fruto de uma vivência natural. O menino chegou em casa, já está escrito na porta um versículo. Ele entrou, tem outro versículo do lado de dentro. E assim ele ia memorizando e inculcando essas palavras na sua mente. Você quer formar uma família firme na fé? Quer? Então tenha fé. Se você quer formar uma família firme na fé, tenha fé. Faça o seguinte: ore por isso, lute por isso, ensine os seus filhos e seja um exemplo. Vamos orar. Nosso Pai, no processo da nossa educação, muitas vezes Tu nos tens repetido as mesmas ordens e nós temos desobedecido do mesmo jeito. Ó Senhor, tem paciência conosco e ajuda-nos a aprender a Tua vontade, a descobrir qual ela é e obedecer a Tua palavra. Ajuda-nos a viver para a Tua glória, andando nos Teus caminhos e reproduzindo o Teu caráter entre os homens. Abençoa os pais, aqueles que têm sobre si a tarefa da educação dos seus filhinhos pequenos, ou pré-adolescentes, ou adolescentes, ou mesmo jovens. Mesmo aqueles irmãos que têm filhos adultos, ó Deus, dá a eles a sabedoria para perceber a hora certa de encaixar uma palavra que edifique os seus filhos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Encerramos este culto, agradecendo a você a sua companhia agradabilíssima nesta manhã. Que o Senhor coloque no seu coração o desejo de aprender a cada dia, mais e mais, porções cada vez maiores da sua palavra santa. Esteja conosco logo mais às 19 horas e aproveite a tarde deste dia para mandar o link do culto para alguém em algum lugar,
qualquer parte do mundo agora. Olha que privilégio, né? Antigamente você distribuía um folheto e o folheto ficava aqui, ó, na rua mesmo, na sua rua. Agora você manda o link para o sujeito que está lá na Austrália, lá no Chile, lá no Alasca, enfim, onde a pessoa estiver, ela pode cultuar a Deus conosco. Ó Senhor, nós te louvamos por este culto e pedimos que abençoes a nossa vida de tal forma que reflitamos na nossa vida a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.